Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tire jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Amén. Amén. Oremos, mis hermanos. Vamos orar, irmãos. Concede, Dios Todopoderoso, Concede, ó Deus Todo-Poderoso, ya que te complaces en invitarnos a ti, já que te apraz invitarnos a ti, nos convidar a ti, y has consagrado tu palabra para nuestra salvación, consagraste a tua palavra para nossa salvação, y concedas que te obedezcamos de buena gana y de corazón. e Concédenos que te obedezcamos de buena gana y de corazón, concede, ó Pai, que te obedeçamos de bom grau e de coração, y que nos volvamos tan enseñables, que nos tornemos ensináveis, que lo que has diseñado para nuestra salvación no se convierta en nuestra perdición. tão ensináveis que o que desenhaste para nossa salvação não se torne a nossa perdição, Sino que esa semilla incorruptible con la que nos regeneras mas que essa semente incorruptível com a qual nos regeneras para la esperanza de la vida celestial para a esperança da vida celestial, pueda echar sus raíces en nuestros corazones y dé fruto, lance sua raiz no nosso coração e dê fruto, para que tu nombre sea glorificado para que teu nome seja glorificado y que estemos plantados en los atrios de tu casa, e que estejamos plantados nos átrios da tua casa, para que crezcamos y florezcamos para que cresçamos e floresçamos y que el fruto aparezca a lo largo de toda nuestra vida, e que o fruto apareça durante toda a nossa vida, hasta que finalmente disfrutemos até que finalmente desfrutemos de esa vida bendita que nos está reservada en el cielo, dessa vida bendita que está reservada para nós nos céus, por Cristo nuestro Señor. por Cristo nosso Senhor. Amén. Amém. Entonces, mis hermanos, estamos considerando la naturaleza del canon del Antiguo Testamento. Então, meus irmãos, estamos considerando a natureza do cânon do Antigo Testamento Y estamos viendo evidencia e estamos vendo evidência para la función y formalidad de las Escrituras para a função e a formalidade das Escrituras en el tiempo de Cristo y antes. no tempo de Jesus e antes. Vemos, si leemos las Escrituras del Antiguo Testamento, Se lermos as Escrituras do Antigo Testamento, vemos claramente su afirmación de su origen divino. vemos claramente a sua afirmação da sua origem divina, Algo que vamos a estudiar más en una clase próxima. que vamos estudar mais na frente em outra aula. Pero vemos esa naturaleza de su estructura. Mas vemos essa natureza da sua estrutura. Como mencioné, en el tiempo de Cristo, Como eu mencionei, no tempo de Cristo, había un Antiguo Testamento de 22 o 24 libros, tinha o Antigo Testamento de 22 ou 24 livros, aunque dos maneras de contar diferentes, embora eram duas formas distintas de contar, son los mismos libros. eram os mesmos livros. Y aunque el orden variaba a cierto punto, E mesmo que a ordem variava até certo ponto, había cierto acuerdo sobre el orden. existia consenso a respeito da Todos ordem. creían que Génesis a Deuteronomio fueron los primeros. Todos acreditavam que de Gênesis até Deuteronômio eram os primeiros, Y vemos evidencia de que Crónicas estuvo al final, e temos evidência de que Crônicas esteve no final, dando forma al canon. dando forma ao cânon. Ese tercer paso. Esse é o terceiro passo. Ese es el último paso.
Esse é o último passo. Entonces ya había una vida de función mucho antes. Então já tinha uma vida de função muito antes. En el Antiguo Testamento No Antigo Testamento había 3 partes. tinha 3 partes. Y las versiones hebreas el día de hoy, E as versões hebraicas, como? hoy, Hoje, siguen reflejando esa naturaleza. continuam refletindo essa natureza. Incluso la Biblia judía A Bíblia judaica, inclusive, se llama Tanakh. se chama de Tanakh. Tanakh es un tipo de acrónimo, Tanakh acróstico. é um tipo No. de acróstico. No, acrónimo. Em espanhol, sim, acrônimo. Ajá. Es acrónimo en que Tanakh, T-N-K, Tanakh no sentido de que TNK son Torah, são Torá, la ley, a lei, N N es Nevim, los profetas, significa Nevim, os profetas, y Ketuvim e os Ketuvim son los escritos. são os escritos. Tanakh. Tanakh. Vemos evidencia para estas 3 partes en el tiempo de Cristo. Temos evidência para essas 3 partes no tempo de Cristo. Aunque había cierta diversidad, Embora existia certa diversidade, quizás eran exactamente los libros que pertenecían a los profetas o los escritos. a respeito de se um livro formava parte dos profetas ou dos escritos, Pero había una idea general de 3 partes. mas existia a ideia geral das 3 partes. El libro eclesiástico, no Eclesiastés, O livro eclesiástico, não Eclesiastes. Eclesiastés es un libro canónico. Eclesiastes é um livro canônico. Eclesiástico es un libro apócrifo, Eclesiástico é um livro apócrifo, que incluso refleja un poco el libro de Proverbios. que inclusive reflete um pouco o livro de Provérbios. Y fue escrito por un hombre Sirac E foi escrito por um tal Sirac, en alrededor de los años 200 antes de Cristo. por volta do ano 200 a.C. Su nieto O neto dele lo tradujo en griego traduziu para o grego en el año 130 antes de Cristo no ano 130 a.C. y escribió un prólogo e escreveu um prólogo, en que él dice onde ele diz que en este libro que neste livro uno puede encontrar la sabiduría dá para achar a sabedoria de la ley da lei, y los profetas dos profetas y los otros libros. e dos outros livros. Y en otra parte Em outra parte, dice la lei, ele fala da lei, los profetas os profetas y los otros libros de los padres. e os outros livros dos pais. Dice en otra parte Em outra parte, la ley misma, ele fala da mesma lei, las profecías das profecias y el resto de los libros. e o restante dos livros. Y dice que incluso su padre, su abuelo, E ele fala que o pai dele, varios años antes, o avô dele, vários anos antes, 200 años antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, entendía esas 3 divisiones, entendia esa triple división. essa tripla divisão. El autor filósofo judío O autor e filósofo judeu de Alejandría, de Alexandria, Filón, Filon, Filo, en español es Filón, em espanhol é Filon. él también habla de esa distinción. Ele também fala dessa distinção. Dice la ley, Ele fala da lei, los oráculos dados por inspiración por medio de los profetas, os oráculos dados por inspiração aos profetas. o un título un poco más elegante, É título bem mais elegante. elegao, Legal. y los salmos. E os salmos. Y vimos lo mismo en Josefo. E deu para ver a mesma coisa com Joséfo. La ley, A lei, los os profetas profetas y una colección de himnos y proverbios. e uma coleção de hinos e provérbios. Otro fuente Mais uma fonte de los rollos del Mar Muerto, dos rolos do Mar Morto, unos manuscritos encontrados en el año 1946 y adelante, uns rolos e manuscritos achados a partir do ano 1946. y en uno de ellos Num deles dice el libro de Moisés,
fala do livro de Moisés, las palabras de los profetas as palavras dos profetas y David, e Davi, el autor de los Salmos. o autor dos Salmos. En el Nuevo Testamento, No Novo Testamento, Lucas 24, Lucas 24, 44, 44, Cristo habla de algo que parece ser esta misma división. Jesus fala do que parece ser essa mesma divisão. Estas son las palabras que os hablé. Estas são as palavras que eu vos falei, Estando aún con vosotros, estando ainda com vocês. que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, en la ley de Moisés, na lei de Moisés, en los profetas nos profetas y los salmos. e nos salmos. 3 partes. 3 partes. Incluso es el mismo lenguaje más o menos que usó Filón. Inclusive mais ou menos a mesma linguagem que Filo usou. La ley, los profetas y los salmos. A lei, os profetas e os salmos. Entonces, en el tiempo de Cristo, Então, no tempo de Jesus, unos años antes, alguns anos antes, unos años después, alguns anos depois, hay varios testimonios a esa triple división del Antiguo Testamento. tem evidências a respeito dessa tríplice divisão do Antigo Testamento. Pero también autores han notado Mas tem autores que também perceberam que incluso dentro de esa estructura, que mesmo dentro dessa estrutura, en el Antiguo Testamento, no Antigo Testamento, hay evidencia interna para esta división. existe evidência interna para essa divisão. Al final de Deuteronomio No final de Deuteronômio y el inicio de Josué, el primer profeta, e no início de Josué, o primeiro dos profetas, hay 2 temas que encontramos. achamos 2 temas. La esperanza para la venida del Mesías, A esperança da vinda do Messias, quien es el segundo Moisés, o segundo Moisés, ese profeta como Moisés profetizado en Deuteronomio 18, o profeta como Moisés, a respeito de quem foi profetizado em Deuteronomio 18, Deuteronômio 18, 18. Y termina el libro e o livro acaba diciendo, dizendo, mirando cierta sección de la historia de los profetas, olhando para uma certa seção dos livros dos profetas, y dice, no volvió a subir e diz que não surgiu un profeta como Moisés, nenhum profeta como Moisés, con quien Dios habló cara a cara. com quem Deus falou face a face. Entonces, a la luz de esa promesa Então, à luz dessa promessa de un profeta como Moisés, de um profeta como Moisés, estamos esperando ese profeta. estamos esperando esse profeta. Pero el libro nos dice que no ha venido todavía. Mas o livro diz que ainda não chegou. Y Josué empieza E Josué começa. como el segundo Moisés. É como o primeiro, segundo Moisés. Él es un segundo Moisés, Ele é um segundo Moisés quien hace las mismas obras que Moisés. que faz as mesmas obras que Moisés. Pero Josué tampoco es ese profeta como Moisés profetizado. Mas Josué não é como aquele profeta que Moisés, a respeito de quem Moisés profetizou. Pero ¿cómo era posible Então, como é possível identificar ese profeta como Moisés? identificar esse profeta ¿Cómo como se Moisés? iba a caracterizar? Como ele ia ficar caracterizado? ¿Y dónde se encuentra? E onde ele se acha? En la palabra de Dios. Na palavra de Deus. Y cuando lo que vemos en Josué 1, É o que vemos em Josué 1, ¿qué le dice Dios a Josué? que Deus diz para Josué, En versículo 8, no versículo 8. medita en mi palabra. Medita na minha palavra. Medita en la ley de Moisés. Medita na lei de Moisés. Leamos el texto. Vamos ler o texto. 7 y 8. Versículos 7 e 8. Tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nela dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Entonces,
segundo Moisés Então, esse primeiro, segundo Moisés, tiene que meditar en la palabra de Dios, tem que meditar na palavra de Deus, cumplir la ley de Dios cumprir a lei de Deus y dedicarse a la ley de Dios. e se dedicar à lei de Y Deus. así su camino será prosperado. Desse jeito, seu caminho prosperaria. El Mesías profetizado como el segundo Moisés, O Messias profetizado como segundo Moisés, que he encontrado en las Escrituras, achado nas Escrituras, quien va a cumplir las Escrituras. que cumpre as Escrituras, Al final de los profetas, el último profeta siendo Malaquías, no final dos profetas, sendo o último profeta Malaquias, 4 a 6. capítulo 4, versículos 4 a 6, Vemos otra referencia a esos dos temas. vemos mais uma referência a esses dois temas. Sí, por favor. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. El libro de los profetas O livro dos profetas, termina con un llamado que acaba com um chamado a meditar y acordarse de la ley de Moisés a meditar e lembrar da lei de Moisés y esperar la venida e esperar a vinda de la venida del profeta Elías. do profeta Elias. ¿Y quién es Elías? Quem é Elias? Pues si vamos a su historia Se formos para sua história, en el libro de Primero de Reyes, no livro de 1 Reis, él es un segundo Moisés. ele é um segundo Moisés. Él hace las mismas obras que Moisés, Ele faz as mesmas coisas que Moisés, las mismas obras que Josué, as mesmas coisas que Josué. y nos sigue con esa esperanza de un segundo Moisés. E ele ainda oferece aquela esperança de um segundo Moisés. En capítulo 3 de Malaquías, No capítulo 3 de Malaquias, este profeta o profeta va a preparar el camino para el Mesías, prepara o caminho para o Messias, porque el Señor mismo vendrá a su templo, porque o próprio Deus virá para o seu templo. y este profeta le va a preparar el camino. E este profeta vai preparar o caminho para ele. Entonces tenemos la ley de Dios Então temos a lei de Deus y el profeta prometido. e o profeta prometido. Y vamos al próximo libro en el canon hebreo, Salmos. Se formos para o próximo livro no cano hebraico, Salmos, Entonces, al final de la ley, no final da lei, el inicio de los profetas, no começo dos profetas, tenemos esa esperanza del Mesías temos essa esperança do Messias y un llamado a meditar en la ley. e um chamado a meditar na lei. Al final de los profetas, No final dos profetas en el inicio de los escritos, e no começo dos escritos, encontramos lo mismo. achamos a mesma coisa. ¿De qué se trata el primer salmo? Qual é o tema do Salmo 1? Es casi una cita de Josué 1, 7 y 8, É praticamente uma citação de Josué 1, en que dice que el hombre bienaventurado que diz que o homem bem-aventurado medita de día y de noche en la ley del Señor. medita dia e noite na lei do Senhor, Exactamente lo que Dios mandó a Josué. o que Deus mandou Josué fazer. Y eso va a ser la fuente de su prosperidad. Essa vai ser a fonte da prosperidade, Como también Dios dijo a Josué. como também Deus disse a Josué. ¿Y de qué se trata Salmo 2? Qual é o tema do Salmo 2? El Mesías, O Messias, el hijo prometido de David, o filho prometido de Davi, el hijo engendrado por Dios, o filho gerado por Deus, quien trae la bendición sobre su pueblo. que traz bênção sobre o seu povo. Y Salmo 1 y Salmo 2 son un tipo de sándwich. Salmo 1 e Salmo 2 são como uma espécie de pão. Es un sándwich de bendiciones. É um pão de bênção. Empieza con bendición Começa com bênção y termina con bendición. e acaba com bênção. Cuán bienaventurado es el hombre Bem-aventurado é aquele que no anda en el consejo de los impíos, que não anda no conselho dos ímpios. sino que se deleita en la ley del Señor. Salté algunas frases ahí. Sim. Mas seu Elipsis. prazer está na lei do Senhor. Y en su ley medita de día y de noche. E na sua lei medita de dia e de noite.
Y termina con una frase parecida. E acaba com uma frase semelhante. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam, Los que creen en el Hijo. os que acreditam no Filho. La bendición de las Escrituras A bênção das Escrituras se encuentra en su estudio se acha no seu estudo y cuando nos lleva a confiar en el Hijo. e quando nos leva a confiar no Filho, La ley a lei y el Hijo de Dios. e o Filho de Deus, La ley y el Mesías. a lei e o Messias. Entonces, el Antiguo Testamento Então, o Antigo y Testamento, sus tres partes nas três partes, se conectan por las cosuras de Cristo y la importancia de meditar en la ley de Dios. fica conectado pelos fios das Escrituras, Las cosuras pelos fios de Cristo de Cristo y la importancia de meditar en la palabra. e a importância da meditação na palavra de Deus. Porque meditando en la palabra, Porque a meditação na palavra somos guiados para Eu- una vida de prosperidad vai nos guiar numa vida de prosperidade y de vida en el Hijo. e de vida no Filho. Incluso el libro de Salmos Inclusive o livro de Salmos es una pequeña Biblia en ese sentido. é uma pequena Bíblia nesse sentido. Esta misma conexión A mesma conexão aparece 3 veces en el libro de Salmos. aparece 3 vezes no livro de Salmos. Empieza con esa conexión. Começa com essa conexão. De ahí en capítulo 18 Se você for para o capítulo 18, es un salmo clave que viene en el contexto de los profetas. é um salmo-chave que vem no contexto dos profetas. El mismo salmo que encontramos en 2 Samuel 22. O mesmo salmo que achamos em 2 Samuel 22. Y es un salmo que habla del Mesías, E é um salmo que fala do Messias, del hijo de David prometido. do filho prometido de Davi. Y Salmo 19, E Salmo 19. ¿de qué se trata? Ya sabemos. Qual o tema? A gente já sabe. De la ley del Señor, A lei do Senhor. de la revelación A revelação. y la ley del Señor como la fuente de prosperidad y vida. E a lei do Senhor como fonte de prosperidade e vida. Salmo 118 Salmo 118 es otro salmo clave de David é mais um salmo-chave de Davi que revela al Mesías, que revela o Messias, el hijo de David prometido. o filho prometido de Davi. Y Salmo 119, E Salmo 119, ya sabemos de qué se trata. que já sabemos qual é o tema. La palabra de Dios, A palavra de Deus. el Mesías y la Amén. palabra. O Messias e a palavra. El Mesías y la palabra. O Messias e a palavra. Y otra vez el Mesías y la palabra. De novo, Messias e a palavra. Entonces hay una estructura Então existe uma estrutura en el propio Antiguo Testamento no próprio Antigo Testamento que le da el inicio de su forma. que dá o começo dessa forma. No define todo el orden de los libros dentro de eso, Não define a ordem dos livros dentro disso, en esas partes, nessas partes, pero parece que sí había alguna estructura. mas sim parece que existe uma certa estrutura De la evidencia interna que hemos considerado das evidências internas que temos considerado y las varias citas de la evidencia externa. e as citações de evidência externa. Ahora giremos nuestra atención al canon del Nuevo Testamento. Agora vamos focar no cânon do Novo Testamento. El canon del Antiguo Testamento O cânon do Antigo Testamento tiene autoridad tem autoridade por su origen divino, por conta da sua origem divina. pero el Antiguo Testamento tiene un beneficio, Mas o Antigo Testamento tem um benefício, la luz del Nuevo Testamento. a luz do Novo Testamento. No tiene su autoridad debido al Nuevo Testamento, Ele não tem autoridade por conta do Novo Testamento, pero sí nos ayuda mas nos ajuda a ser persuadidos de su autoridad a ficarmos persuadidos da sua autoridade cuando vemos el amor que Cristo y los apóstoles tuvieron por el Antiguo Testamento. quando vemos o amor que Cristo e os apóstolos tiveram pelo Antigo Y Testamento. como ellos mismos se sometieron a su autoridad. E como eles mesmos se submeteram à sua autoridade. Pero el Nuevo Testamento no tiene eso, Mas o Novo Testamento não tem isso. fuera de lo que la Iglesia Católica diría. Além ou fora do que a Igreja Católica diria. Ellos dirían Eles diriam que es la Iglesia que da esa autoridad que é a Igreja quem outorga essa autoridade en las Escrituras. às Escrituras. Es esa voz posterior
essa voz posterior que autoriza el libro anterior. que autoriza o livro anterior. Como el Nuevo Testamento Como o Novo Testamento autoriza al Antiguo Testamento. autoriza o Antigo Testamento. Y en la iglesia ahora es la voz viva E a igreja agora é a voz viva que confirma el Nuevo Testamento. que confirma o Novo Testamento. Entonces, volvemos a la pregunta, Então voltamos à pergunta: ¿de dónde viene la autoridad de las Escrituras? de onde vem a autoridade das Escrituras? ¿De la iglesia Da igreja o de su origen divino? ou da sua origem divina? De su origen divino. Da sua origem divina. El Antiguo Testamento no es autoritativo debido al Nuevo Testamento. O Antigo Testamento não é autoritativo por conta do Novo Testamento. Siempre era autoritativo. Ele sempre foi autoritativo. Incluso Cristo vino sometiéndose al Antiguo Testamento. E inclusive Cristo veio em submissão ao Antigo Testamento. Y los apóstoles seguían su ejemplo. E os apóstolos seguiram o seu exemplo. No le dieron su autoridad. Eles não lhe deram a sua autoridade. No pretendían darle su autoridad. Eles não pretendiam lhe dar sua autoridade, Sino ellos reconocieron su autoridad. mas reconheceram a sua Se autoridade. sometieron a su autoridad. Se submeteram à sua autoridade. Pero el Nuevo Testamento, Mas o Novo Testamento, ¿cómo podemos estar seguros de que esos libros son los libros del canon? como podemos ter certeza de que esses livros são os livros do cânon? ¿Tenemos el Nuevo Testamento correcto? Temos o Novo Testamento certo? Hay varios otros evangelios. Existem outros evangelhos? ¿Por qué esos no están incluidos en nuestro canon? Por que então eles não estão incluídos no nosso cânon? ¿Por qué esos 4? Porque só esses 4. Y quizás había otras cartas. Possivelmente houvesse outras cartas. ¿Por qué no están incluidos aquí? Por que elas não foram incluídas? ¿Por qué sabemos y cómo podemos estar seguros Porque sabemos e como podemos estar seguros de tener el Nuevo Testamento correcto? de que temos o Novo Testamento certo. Tengo 5 argumentos Eu tenho 5 argumentos que vamos a ver en esta y la próxima clase. que vamos ver ao longo dessa aula e a próxima. En primer lugar, Em primeiro lugar, la idea del Nuevo Testamento a ideia do Novo Testamento y la necesidad de un nuevo canon e a necessidade de um novo cânon y una adición al canon del Antiguo Testamento e uma adição ao cânon do Antigo Testamento no es una sorpresa. não é uma surpresa. El Antiguo Testamento mismo O próprio Antigo Testamento espera la venida de un Nuevo Testamento. espera a vinda de um Novo Testamento. El Antiguo Testamento, con esa estructura cristológica, O Antigo Testamento, com essa estrutura cristológica, postula y apunta adelante a la venida de Cristo. postula e aponta mais na frente para a vinda de Cristo. Pero mirando la historia de los profetas, Mas olhando para a história dos profetas, dice, el profeta como Moisés no se ha subido. diz que não subiu o profeta como Moisés. Seguimos esperando. Continuamos na espera. Seguimos esperando el profeta Elías, Continuamos esperando esse profeta Elias, quien va a preparar el camino delante del Señor. que vai preparar o caminho na frente Seguimos do Senhor. esperando el hijo de David. Continuamos esperando o filho de Davi. Entonces, el Antiguo Testamento es completo, Então, o Antigo Testamento é completo, pero espera algo más. mas espera por algo a mais. No dice, ese es el final de lo que Dios va a decir, Não diz que isso é o final de tudo que Deus tem a dizer, sino tiene la expectativa de una nueva revelación, mas traz a expectativa de um novo relacionamento, traída específicamente trazido especificamente por el profeta Elías pelo profeta Elias y el Mesías, para quien preparaba el camino. e o Messias para quem ele prepararia o caminho. Veamos esta expectativa del Antiguo Testamento. Vamos ver essa expectativa do Antigo Testamento. El Antiguo Testamento tiene un contexto pactual. O Antigo Testamento tem um contexto de aliança. En la ley, Na lei, en los 5 primeros libros, os 5 primeiros livros, encontramos la importancia del pacto. achamos a importância do pacto. 4 de ellos 4 deles se enfoca en un solo pacto. focam num único pacto, Éxodo y Deuteronomio. Êxodo até Deuteronômio, Y Génesis
E Gênesis habla de 3 pactos establecidos. fala de 3 alianças El estabelecidas. pacto es importante para el Antiguo Testamento. A aliança é importante para o Antigo Testamento. El libro de Deuteronomio es muy interesante Deuteronômio é muito interessante porque hemos encontrado otras fuentes porque achamos outras fontes fuera de las Escrituras fora das Escrituras, de alrededor del mismo tiempo por volta do mesmo tempo, que son documentos de pactos que são documentos de alianças o de tratados ou oficiales tratados oficiais entre otras naciones entre outras nações y tenían una estructura común. que tinham uma estrutura comum. Y el Antiguo Testamento, E o Antigo Testamento, viviendo en ese mismo contexto cultural, formando parte do mesmo contexto cultural, de hecho el libro de Deuteronomio sigue el mismo bosquejo. de fato, o livro de Deuteronômio segue o mesmo padrão. Hay varias diferencias, Existem diferenças, como un solo Dios en vez de ídolos. como um único Deus ao invés de ídolos. Y es Dios quien está haciendo el pacto con los hombres. E é Deus que faz aliança com os homens. Y eso es algo que no se encuentra en otras partes, Isso é uma coisa que não se acha em nenhum outro lugar. sino sería un rey con un rey menor Normalmente seria um rei com um rei menor en la presencia de los dioses. na presença dos deuses. Pero en el Deuteronomio Mas em Deuteronômio es Dios mismo, el rey superior, é Deus mesmo, o rei superior, y los israelitas. e os israelitas. Y Dios establece un pacto con ellos. E Deus estabelece um pacto, uma aliança com eles. Y manda a Moisés E ele manda Moisés a escribir los términos de este pacto. escrever os termos dessa aliança. Incluso la esencia del pacto, Inclusive a essência da aliança, Dios mismo escribió o próprio Deus foi quem escreveu, con su propio dedo. com o dedo dele. El pacto tuvo que escribirse. A aliança precisou ser escrita, Incluso en el contexto fuera del Antiguo Testamento, mesmo no contexto fora do Antigo Testamento. los pactos siempre se escribían As alianças sempre eram escritas entre esas naciones. entre essas nações. Y ese documento pactual E esses documentos pactuais se preservaba, se preservavam, incluso normalmente en el templo, normalmente em templos, para ser un testimonio a todos los partidos para serem testemunhos a todos os envolvidos de su compromiso con este pacto. do seu compromisso com esse pacto. Es por eso que pasáis como Deuteronomio 4:2. Por isso é que a gente vê, por exemplo, em Deuteronômio 4:2, Da una amenaza vemos uma ameaça a los que van a agregar o quitar de este documento. Aos que acrescentarem ou tirarem desse documento. Porque ese documento relata los términos y las promesas del pacto con Dios. Porque esse documento registra os termos do pacto entre Israel e Deus. Y Dios ha dado exactamente lo que el pueblo de Israel necesitaba para vivir en ese pacto. E Deus deu precisamente o que o povo de Israel precisava, No una palabra más, nem uma palavra a mais, ni una palabra menos, nem uma palavra a menos, para que pudieran vivir en ese pacto con Dios. para que morassem nessa aliança com Deus. Entonces no se podía alterar. Então não dava para ser alterado. Entonces los pactos tenían un contexto escrito. Então as alianças têm um contexto escrito. Y el Antiguo Testamento E o Antigo Testamento espera un nuevo pacto. espera por uma nova aliança. Jeremías 31, Jeremias 31, 31 a 34. 31 a 34. Y de hecho, incluso cuando leemos el Pentateuco, De fato, inclusive quando lemos o Pentateuco, no terminamos su lectura não acabamos a leitura completamente contentos con el antiguo pacto. completamente satisfeitos com a antiga aliança. Porque hay una gran insuficiencia en este pacto. Porque tem uma insuficiência nessa aliança. Este antiguo pacto Essa antiga aliança podía escribir la ley en una manera externa, podia escrever a lei de forma externa, pero no podía cambiar el corazón de los israelitas. mas não podia mudar o coração dos israelitas. Entonces Dios necesitaba poner algunos límites, Então Deus precisava estabelecer certos limites, algunas barreras entre los judíos y las otras naciones. algumas barreiras entre os judeus e o resto Porque das nações. en su corazón no había ninguna diferencia, Porque no seu coração não existia diferença alguma, por lo general. em geral.
sino necesitaban una ropa diferente, Eles precisavam de uma roupagem distinta, una comida diferente, comida distinta, un estilo de vida diferente, um estilo de vida distinto, un estilo de adorar diferente, padrão distinto de adoração, para distinguirlos de los otros. para diferenciá-los do resto. Todo lo diferente de ellos fue externo. Tudo que eles tinham de distinto era externo. La circuncisión, A circuncisão, la dieta especial, a dieta especial. pero no había una diferencia en su corazón. Mas não existia essa diferença no coração. Sino en Deuteronomio 30, Mas quando a gente chega em Deuteronômio 30, 1 a 10, de 1 a 10, específicamente en versículo 6, especificamente o versículo 6, Dios da una promesa Deus faz uma promessa de que después de que este pacto ya se rompa que depois que esse pacto for quebrado y el pueblo de Israel reciba sus juicios, e o povo de Israel receber seu juízo, Dios iba a restaurar su pueblo Deus restauraria seu povo, y establecer un nuevo pacto con ellos, estabeleceria uma nova aliança com en que eles, iba a circuncidar no su carne, onde ele circuncidaria não simplesmente a carne, sino su corazón. mas também o coração. Y Jeremías 31 Jeremias 31 toma esta idea pega essa ideia y da una promesa de un nuevo pacto, e faz uma promessa de uma nova aliança, en que la ley iba a ser escrita en el corazón. de uma lei que seria escrita no coração. Entonces, el Antiguo Testamento espera un nuevo pacto. Então, o Antigo Testamento espera por uma nova aliança. Y debido a la conexión escrita de los pactos, Por conta da conexão escrita das alianças, tiene una expectativa para otro documento pactual para acompañar ese nuevo pacto. existe uma expectativa de um documento escrito para acompanhar essa nova aliança. Pero no solamente un nuevo pacto, Não simplesmente uma nova aliança, sino también un nuevo profeta. mas também um novo profeta, Como mencionamos en Deuteronomio 18 como já foi mencionado em Deuteronômio 28, y en Isaías 61 Isaías 61 y otros pasajes e outras passagens, que dan esta esperanza para un nuevo profeta que trazem essa esperança para um novo profeta, que iba a hablar las palabras de Dios. que falaria as palavras de Deus. Y vemos su cumplimiento en Cristo. E vemos o seu cumprimento em Cristo. El profeta como Moisés, O profeta como Moisés, según Hebreos 3. segundo Hebreus 3, 24. 24. Y el traidor del nuevo pacto, E aquele que trouxe a nova aliança, según todo el Nuevo Testamento. de acordo com todo o Novo Testamento. El Nuevo Testamento O Novo Testamento es ese documento del pacto é esse documento da nova aliança, que relata su establecimiento que fala a respeito de como foi estabelecido en la muerte y resurrección de Cristo na morte e ressurreição de Cristo y su transición en el libro de Hechos e sua transição no livro de Atos, y guía al pueblo en su vida en este pacto, en las epístolas. e como isso guia o povo numa nova vida nas epístolas. Y habla de las maldiciones y las bendiciones de este pacto E fala das bênçãos e as maldições dessa aliança en el libro de Apocalipsis, no livro de Apocalipse, en que habla de las gloriosas promesas para todos los que forman parte de este pacto. que fala da promessa gloriosa, De promessa gloriosa, perdão, las promesas gloriosas das promessas gloriosas de bendición eterna de bênção eterna de todos los miembros de este pacto de todos os membros dessa aliança y el juicio que Dios va a traer sobre todos aquellos fuera de este pacto. e o juízo que Deus trará sobre todos aqueles fora da aliança. Entonces, el Antiguo Testamento Então, o Antigo Testamento tiene la expectativa de algo nuevo. traz a expectativa de algo novo. No se termina y dice, ok, Dios ya ha terminado de hablar, Não acaba dizendo Deus parou de falar, porque el nuevo pacto no ha venido. porque a nova aliança ainda não chegou. El nuevo profeta no había venido. O novo profeta não tinha chegado. Y en esa venida E nessa chegada había una promesa existia uma promessa de un nuevo contenido de revelación. de um novo conteúdo de revelação. Pero no solamente el Antiguo Testamento espera un Nuevo Testamento, Não só o Antigo Testamento espera um Novo Testamento, sino Cristo mismo lo espera. mas até Cristo espera. Cristo no escribió ninguno de los libros del Nuevo Testamento, Jesus não escreveu nenhum dos livros do Novo Testamento, pero cada uno es su palabra. mas cada um deles é a sua palavra. Y Él tiene la expectativa para Y- su venida.
E ele tem a expectativa pela sua chegada. Y esto vemos en Juan 14 a 16. Isso é o que dá para ver em João 14 a 16. En este pasaje, Nessa passagem, Cristo habla a los discípulos antes de su partida a los cielos, Jesus está falando aos discípulos antes de subir aos céus, en que Él los prepara para su vida y ministerio después de su muerte. e ele os prepara para a sua vida e ministério depois da sua morte. Y dice, no os voy a dejar huérfanos, E ele diz, eu não vou deixar vocês órfãos, sino voy a enviar un consolador. mas vou enviar o Consolador. Y ese consolador mora en todos los creyentes Esse Consolador mora em todos os crentes. y ilumina el corazón de todos los creyentes. Ele ilumina o coração de todos os Pero este crentes. texto Mas esse texto tiene una aplicación especial para los apóstoles, tem uma aplicação especial para os apóstolos, porque ellos escucharon sus palabras, porque eles ouviram as suas palavras. ellos vieron su vida Eles viram a sua vida. y ellos iban a testificar de su resurrección. E eles testemunharam da sua ressurreição. Y el Espíritu Santo iba a obrar de una manera poderosa O Espírito Santo operaria de forma poderosa en ellos neles para preservar lo que Cristo había dado para preservar o que Cristo tinha dado en sus palabras y acciones, nas suas palavras e ações, darles nuevas revelaciones, lhes dá nova revelação, esas cosas que Cristo no podía darles en su tiempo en la tierra. aquelas coisas que não deu para Cristo lhes dar no seu tempo na terra. Incluso les iba a revelar lo que estaba por venir. Inclusive revelaria para eles o que estava por chegar. Como dice en 14:26, Como diz em João 14:26. por favor. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Entonces encontramos aquí una promesa de Cristo, Então aqui temos uma promessa de Cristo, de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, para enseñarles todas las cosas, para lhes ensinar todas as coisas, no todas las cosas del mundo. não todas as coisas do mundo. No fueron científicos y astrólogos y todo eso, Eles não foram científicos e astrólogos e tal. que conocieron todos un conocimiento omnisciente, Eles não receberam conhecimento onisciente, pero recibieron todo lo necesario mas eles receberam tudo necessário para poner el fundamento de la iglesia. para estabelecer o alicerce da igreja. Y iba a recordarles E eles lembrariam lo que Cristo les había dicho. do que Cristo falou. Entonces algunos han preguntado, Então alguns perguntam: Cristo murió alrededor del año 30 a 33. Cristo morreu por volta do ano 30 até o 33. Y el primer evangelio E o primeiro evangelho probablemente viene en 55. não veio provavelmente até o ano 50, 55. Entonces unos 25 años después. Então são uns 25 anos depois. Eso es mucho tiempo. Isso é muito tempo. ¿Ustedes se acuerdan exactamente de lo que estaba haciendo y diciendo hace 25 años? Você lembra do que estava fazendo e dizendo 25 anos atrás? Entonces, ¿cómo podemos estar seguros Então, como a gente pode ter certeza que lo que los apóstoles dijeron de que o que os apóstolos disseram es la verdad? é verdade? Yo apenas me acuerdo de ayer. Eu mal lembro de ontem. Pero aquí encontramos una promesa Mas aqui temos uma promessa de parte de Cristo. da parte de Cristo. Quizás en otros casos, sí, ese argumento tendría razón. Possivelmente em outros casos esse argumento teria razão, Porque eso sí es mucho tiempo. porque é verdade, é muito tempo. Pero tenemos una promesa de parte de Cristo. Mas temos uma promessa da parte de Cristo, Que el Espíritu Santo que o Espírito Santo iba a recordarles de todas las cosas. lembraria eles de todas as coisas. Y no solamente eso, E não só isso, sino ya desde su inicio, mas desde o início, desde la ascensión de Cristo, desde a ascensão de Cristo, la iglesia ya empezaba a preservar ese testimonio, a igreja já começou a preservar esse testemunho, dando testimonio de Cristo,
testemunhando de Cristo. Entonces no es algo que empezaron a hablar 25 años después, Então não é uma coisa que começaram a falar 25 anos depois. sino fue algo que hablaban todos los días por 25 años. Foi uma coisa que eles relataram todos os dias por 25 anos. ¿Se puede recordar algo así? Uma coisa assim dá para lembrar? Algo que has hecho exactamente lo mismo por 25 años, Uma coisa que você fez do mesmo jeito por 25 anos, dando testimonio de la misma vida, muerte y resurrección de Cristo por 25 años. dando o mesmo testemunho da vida, morte e ressurreição de Cristo por 25 anos. ¿Eso va a recordar? Isso dá para lembrar? Sí. Sim. Pero aún más de eso, Mas além disso, hay esa promesa de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. tem a promessa da obra sobrenatural do Espírito Santo. Vemos lo mismo en capítulo 15, Dá para ver a mesma coisa no capítulo 15. 26 a 27. Do 26 ao 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. 16, 12 a 13. 16, 12 a 13. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Entonces vemos 3 veces. 3 vezes. Y en otras partes del texto también. E em outras partes do texto também. El Espíritu Santo va a venir en los apóstoles Vemos que o Espírito Santo virá sobre os apóstolos en una manera poderosa de forma poderosa para entregar lo que Cristo había dado, para entregar o que Cristo tinha dado, las cosas que no podían soportar en ese momento, as coisas que eles não podiam suportar naquele momento, e incluso las cosas futuras inclusive coisas futuras, a la iglesia, para a igreja, para que pongan el fundamento de la iglesia. para que eles estabelecessem o alicerce da igreja. Entonces no hay un contraste entre Jesús y los apóstoles. Então não existe contraste entre Jesus e os apóstolos. ¿Conocen cristianos de las letras rojas? Vocês conhecem cristãos de letra vermelha? Que si Cristo no lo dijo, no lo creo. Aquela coisa de se Cristo não falou, eu não acredito. Yo solo leo las letras en rojo, Eu somente leio as letras em vermelho. pero Cristo no hace esa distinción. Mas Cristo não faz essa distinção. Sino estableció a los apóstoles Ele estabeleceu os apóstolos como los expositores de su palabra, como os expositores da sua palavra. los preservadores de su palabra, Os que preservaram a sua palavra. los testificadores de su palabra Que testemunharam da sua palavra. y los que iban a dar aún más. E os que dariam ainda mais. Cristo tuvo esa esperanza. Cristo teve essa esperança. En el Evangelio de Juan No Evangelho de João, vino unos 60 años después, 50, 60 años después. o Evangelho de João veio uns 50 a 60 anos depois. Entonces, ¿cómo pudo ese hombre viejo recordar todo eso? Então, como é que aquele idoso conseguiu lembrar de tudo? Pues vemos el fruto de esta promesa. Vemos o fruto da promessa. Juan 2:22. João 2:22. En el contexto cuando Cristo habla de que su cuerpo era el nuevo templo, Quando Jesus fala de que seu corpo é o novo templo, que él iba a destruir el templo, que ellos iban a destruir el templo y él lo iba a construir de nuevo en 3 que días. os judeus destruiriam e ele reconstruiria em 3 dias. Los apóstoles no lo entendieron en ese momento. Os apóstolos não entenderam naquele momento. Pero cuando resucitó de entre los muertos, Mas quando ele ressuscitou dentre os mortos, sus discípulos se acordaron os discípulos lembraram de que él había dicho esto de que ele falou isso y creyeron en la escritura e acreditaram na Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. e na palavra que Jesus tinha falado. No entendieron en el momento. Não entenderam naquele momento Y quizás se les lo pasaron por alto. e possivelmente desconsideraram naquele momento. Pero cuando Cristo resucitó, Mas quando Cristo ressuscitou, cuando les dio el Espíritu Santo, quando ele lhes deu o Espírito Santo, lo recordaron. eles lembraram. En la entrada triunfal de capítulo 12,
Na entrada triunfal no capítulo 12, cuando los infantes, las personas de la calle estaban glorificando a Cristo, quando o pessoal na rua está glorificando Cristo y citan Salmo 118, e citam os Salmos 118, dice, sus discípulos no entendieron esto al principio, diz que seus discípulos a princípio não compreenderam isso, pero después, mas quando Jesus foi glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito y dele de que le habían hecho estas cosas. e também de que tinham feito isso com ele. Y algo muy parecido se dice en 7:37-39. Uma coisa muito parecida foi escrita no capítulo 7, de 37 ao 39. Entonces Cristo tiene esta expectativa Então Cristo tem essa expectativa de que sus apóstoles de que seus apóstolos van a preservar su palabra, vão preservar essa palavra, de que ellos van a ser sus testificadores al mundo. de que eles vão ser testemunhas dele para o mundo. Y eso es lo que tenemos en el Nuevo Testamento. E isso é o que temos no Novo Testamento. Veamos ese último punto Vamos ver uma última questão para esta clase. para esta aula. Entonces hemos visto 2 de los 5 argumentos. Já vimos 2 dos 5 argumentos. El Antiguo Testamento espera el Nuevo Testamento. O Antigo Testamento espera pelo Novo Testamento. El Cristo mismo da la promesa del Nuevo Testamento O próprio Cristo dá a promessa do Novo Testamento, a través de la obra del Espíritu Santo en los apóstoles. mediante a obra do Espírito Santo nos apóstolos. Pero en tercer lugar, Em terceiro lugar, hay evidencia interna. tem evidência interna Los apóstoles mismos se entienden de esta manera. de que os próprios apóstolos se entendem dessa forma. Hay muchos pasajes que hablan de que los apóstoles son una autoridad en la iglesia Muitas passagens falam dos apóstolos como autoridade na igreja, y que hablaron de parte de Cristo, de que eles falaram de parte de Cristo. que dieron testimonio de Cristo, Eles testificaram de Cristo, como en Efesios 2:20, como em Efésios 2:20. en que ellos son el fundamento de la iglesia. Eles são o alicerce da igreja. En Hebreos 2:3, Hebreus 2:3. en que esta salvación tan grande Essa salvação tão grande se empezó a hablar por medio del Señor começou a ser falada pelo Senhor y fue confirmada por aquellos que escucharon. e foi confirmada por aqueles que a ouviram. En 2 Pedro 3, 2 Pedro 3 llama a los recipientes de la carta chama os receptores da carta a someter y recordar las palabras de los apóstoles y a se profetas. submeter e lembrar das palavras dos apóstolos. Otros pasajes, Mais passagens. los apóstoles reconocen el origen divino de su mensaje, Os apóstolos reconhecem a origem divina da sua mensagem. como Pablo argumenta en Gálatas 1. Como Paulo argumenta em Gálatas Si 1. alguien va en contra de su mensaje, Se alguém vai contra essa mensagem, incluso si fuera un ángel de los cielos, mesmo que seja um anjo do céu, que sea anatema, seja anátema, que vaya directamente al infierno. vai direto para o inferno. 1 Tesalonicenses 2:13. 1 Tessalonicenses 2:13. Pablo reconoce el origen divino de su palabra. Paulo reconhece a origem divina da sua palavra. Un pasaje que sí vamos a leer, 1 Corintios 14, Uma passagem que sim vamos ler, 1 Coríntios 14, 37 38. 37 e 38. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. Se alguém o ignora, será ignorado. Pablo dice Paulo diz que lo que yo enseño que o que eu ensino viene del Señor. vem de Deus. Y si alguien va a ser aprobado, Se alguém for aprovado, debe confirmar mi palabra ele deve confirmar minha palavra y ser conforme a mi palabra. e se conformar à minha palavra. Eso es muy orgulloso, Pablo. Paulo, mas que orgulho.
Pero no es un orgullo, Mas não é orgulho, porque Cristo mismo le ha dado esa autoridad. porque Cristo deu a ele essa autoridade. No es su propia autoridad, Não é a autoridade dele, no se basa en su inteligencia, não se baseia na própria inteligência, se basa en que Cristo lo nombró como su apóstol. se baseia em que Cristo nomeou ele como apóstolo. Los apóstoles tuvieron autoridad Os apóstolos tiveram autoridade. y su palabra tenía que ser la regla de fe y vida para la iglesia. E a sua palavra teve que ser o padrão de fé e vida para a igreja. Como primera y segunda de Juan. Como 1ª e 2ª João. Específicamente en capítulo 4 de primera de Juan, Especificamente o capítulo 4 de 1 João, versículo 6. versículo 6. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. ¿Cómo podemos discernir la verdad del error? Como podemos distinguir a verdade do erro? En otras partes del libro, Em outras partes do livro, la verdad es confesar que Cristo es el Hijo de Dios, a verdade é confessar que Cristo é o Filho de Deus, que Él vino en la carne que ele veio na carne y que Él es la propiciación por nuestros pecados. e que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Pero aquí Mas aqui es decir, es ver en Juan é ver em João y escuchar en Él e ouvir nele lo que Dios dice. o que Deus diz. Lo que los apóstoles dicen O que os apóstolos dizem es una autoridad. é autoridade. E incluso aquellos que van en contra de esa enseñanza apostólica, E inclusive os que se opõem a essa autoridade apostólica, que son según 1 de Juan y 2 de Juan. o que são segundo 1ª e 2ª João. ¿Cuál es la palabra muy fuerte que usa en esos dos libros? Qual é a palavra forte que ele usa nesses livros? El anticristo. Anticristo. No hay palabra más fuerte. Não tem palavra mais forte. Es paralelo a lo que cuando Pablo dice que sean anatema. É paralelo ao que Paulo diz quando ele fala que seja anátema. Son engañadores y anticristo. São enganadores e anticristo. Si no hablan conforme a lo que los apóstoles enseñaron. Se não falam de acordo com o que os ¿Y apóstolos por qué los ensinaram. apóstoles tienen autoridad? E como os apóstolos têm autoridade, Porque hablan lo que han recibido porque falam o que receberam de Cristo, de Cristo, del Padre do Pai y del Espíritu Santo. e do Espírito Santo. Y hay incluso dos pasajes Tem inclusive duas passagens en que un autor del Nuevo Testamento em que um autor do Novo Testamento reconoce a otro autor del Nuevo Testamento reconhece outro autor do Novo Testamento como escritura. como escritura. 1 Timoteo 5:18. 1 Timóteo 5:18. Já leu? Sí, por favor. 1 Timóteo 5:18. Pois a escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda o trabalhador é digno do seu salário. Entonces, Pablo aquí está citando la escritura. Paulo aqui cita a escritura, Un texto escrito. um texto escrito. Eso es lo que significa escritura. Isso é o que a escritura quer dizer. Y la primera cita, E a primeira citação, no pondrás bozal al buey que trilla, não amordace o boi quando ele pisa o viene trigo, de Deuteronomio 25. vem de Deuteronômio 25. Ok, no hay sorpresa ahí. Tá bom? Deuteronomio siempre ha sido un libro de autoridad en la iglesia, Deuteronômio sempre foi um livro autoritativo na igreja, porque es parte de la ley. porque forma parte da lei. Incluso los eruditos que duden de la autoridad de los profetas y escritos Inclusive os estudiosos que duvidam da autoridade de profetas y los escritos e dos profetas e dos escritos no pueden negar que Deuteronomio era una autoridad, não negam que Deuteronômio é uma autoridade, junto con los otros 5 libros de Moisés. junto com os outros 4 livros de Moisés. Ajá, sí. Pero, ¿de dónde viene el segundo? Porém, de onde vem o segundo? Digno es el obrero de su salario. O trabalhador é digno do seu salário. No hay un paralelo en el Antiguo Testamento a esta frase, No Antigo Testamento não tem um paralelo para essa frase. pero se encuentra en Lucas 10:7. A gente acha em Lucas 10:7. Paralelo a Deuteronomio, Paralelo também ao Deuteronômio. bajo el mismo nombre de escritura. Sob o nome de escritura. Pablo cita a Lucas.
Paulo cita Lucas. Muy interesante. Interessante. Otro pasaje, 2 de Pedro 3, 15 a 16. Outra passagem é 2 Pedro 3, 15 e 16. E considerem a longanimidade de nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Entonces, esos falsos profetas y falsos maestros Esses falsos mestres e falsos profetas tienen una característica en común. têm uma característica em comum. Tuercen las escrituras. Eles distorcem as escrituras. El Antiguo Testamento O Antigo Testamento e incluso los escritos de Pablo. e inclusive os escritos de Paulo. Pedro piensa en una colección de las epístolas de Pablo. Pedro pensa numa coleção das epístolas de Paulo. No sabemos exactamente el contenido de esa colección, Não sabemos qual é o conteúdo dessa coleção, pero habían varios. mas tem vários. Porque dice casi en todas sus epístolas. Porque ele fala de quase todas as suas epístolas. Y dice que esos falsos maestros E ele diz que esses falsos mestres tuercen lo que Pablo dice, torcem ou distorcem o que Paulo diz, como hacen con las otras escrituras. como eles fazem com as outras escrituras. Pablo está aquí puesto la misma categoría que escrituras. Paulo é colocado aqui no mesmo patamar que as escrituras. Entonces, el Antiguo Testamento espera la venida de nueva revelación. Então, o Antigo Testamento espera pela chegada de nova revelação. Cristo espera que sus apóstoles van a entregar esa nueva revelación. Cristo espera que os apóstolos entreguem essa nova revelação. Y los apóstoles se reconocen los unos a los otros como dando esa revelación. E os apóstolos reconhecem uns aos outros como aqueles que trazem revelação. Afirmen su propia autoridad, Afirmam a sua própria autoridade. demanden obediencia a su propia palabra de parte de Dios. Exigem Obediencia obediência à sua palavra que viene de parte de Dios. que vem de parte de Deus. Incluso manda que la carta sea parte del culto público de la iglesia. Inclusive ordenam que a carta seja parte do culto público da igreja, Como en Colosenses 4:16. como em Colossenses 4:16, Y reconocen la autoridad de los otros apóstoles. e reconhecem a autoridade dos outros apóstolos. Incluso en 2 ejemplos, Inclusive tem 2 exemplos. tiene alguna cita de otro libro o referencia a otro libro afirmando que es escritura. Que contém citação de outros livros afirmando que são escrituras. Entonces aquí encontramos Então, aqui temos buena evidencia boas evidências para la canonicidad del Nuevo Testamento. para a canonicidade do Novo Testamento. Y vamos a ver 2 argumentos más Vamos ver mais 2 argumentos después de unos 10 minutos de intervalo.